certo, isso só pode fazer-se mudando a liderança em Portugal. E se isso acontecer, eu posso garantir, porque fizemos bem as contas, quisemos vasculhar tudo, e relativamente a tudo aquilo que o Governo não elucidou bem, nós procurámos estimar, com erro, com certeza, mas é assim, infelizmente, quando se faz batota, quando se mascara, quando sem transparência se oculta o verdadeiro custo, nós temos de o estimar. E às vezes até pode dar-se a circunstância de o termos de estimar por excesso. Mas aqui, mais uma vez, é mais importante que se peque por excesso do que por defeito. Porque quando é por defeito, falta dinheiro para pagar salários. E quando é por excesso, nós podemos corrigir as injustiças distribuindo melhor aquilo que temos. Nós calculamos e estimamos. E eu posso garantir-vos, não será necessário em Portugal cortar mais salários, nem despedir gente para poder cumprir um programa de saneamento financeiro no Estado português. Mas temos de ser efetivos a cortar as gorduras. Nós não podemos ficar meio ano, como aconteceu agora, desde que o Orçamento de Estado para 2011 foi apresentado na Assembleia da República e em que o Governo se comprometeu a fazer fusão de institutos, extinção de organismos públicos e meio ano depois, mais de meio ano depois, não haver notícia de um único que tenha sido extinto ou fundido. Isso não pode voltar a acontecer em Portugal. Nós vamos ter de poupar. O Estado vai ter de fazer austeridade. Claro que sim. Então, se os portugueses fazem austeridade, por que não haveria ao Estado de fazer austeridade? Nós vamos dar o exemplo fazendo austeridade no Estado. Mas depois vamos ter de fazer uma outra coisa. Vamos ter de apostar tudo, mas tudo, no crescimento da economia. Foi aqui dito, e eu subscrevo totalmente, se fizermos grandes sacrifícios para resolver o problema financeiro, mas não resolvermos o problema económico, nós nunca teremos as nossas finanças em ordem. Chama-se a isso sustentabilidade. Só teremos sustentabilidade das finanças públicas se desenharmos um Estado à medida das nossas possibilidades. Mas só teremos emprego em Portugal e só teremos um Estado sustentável se soubermos criar riqueza. E para isso ouvi aqui muitas sugestões, ideias e medidas que nos serão muito úteis. Muitas em que nós também já tínhamos pensado e sobre as quais já tínhamos escrito, outras que nem por isso e que serão importantes para reforçar o nosso programa. Nós temos de nos voltarmos mais para fora. Nós precisamos, cá dentro, de mais regulação, de mais concorrência, de menos batota, de premiar mais o mérito, os empreendedores e aqueles que geram confiança na sociedade portuguesa. Se não conseguirmos pôr a economia a crescer, então desiludam-se os portugueses. Os sacrifícios serão muitos e por muitos anos. E nunca chegarão para que Portugal possa estar num caminho de convergência com os seus parceiros europeus. Pode algum dos nossos adversários responder por este desafio como nós? Cada um terá a sua resposta. A minha é esta. Um governo que empenhou tudo, mas tudo, para ocultar a situação portuguesa, até obrigar a que todos os organismos públicos rapassem o fundo ao tacho para comprar títulos de dívida pública, a começar na segurança social
que deveria prevenir as pensões dos reformados e pensionistas. Um governo que procedeu nestes termos, só para não ter de reconhecer que precisávamos de ajuda. E bastava ouvir o Ministro das Finanças para saber que, pelo menos desde outubro ou novembro, era claro que Portugal precisaria de ajuda. Um governo que fez tudo para ocultar a necessidade de um pedido de ajuda e também para poder manter a loucura do TGV e de não sei quantas autoestradas e de não sei quantas obras supérfluas que ainda se está para ver a parque escolar andar a realizar. Sim, não tenho ao Primeiro-Ministro nenhum problema. A parque escolar. Não, o PSD não é contra a escola pública. É contra o investimento suntuário que não é exigível por critérios de grande rigor. Muitas das escolas que estão a ser feitas hoje nunca terão condições para pagar as rendas à parque escolar que a exorbitância dos investimentos exigiram. Para podermos ter em Portugal qualidade na educação e boa escola pública, não precisávamos destes investimentos. Pôr a economia a crescer e desenvolver Portugal não é fazer autoestradas, não é fazer TGVs. Quem quer, deixem-me dizer, porque eu sou candidato a Primeiro-Ministro, mas não quero ganhar as eleições a todo custo. Ninguém no PSD quer ganhar estas eleições mais do que eu. Mas eu não quero ser Primeiro-Ministro a qualquer preço. Quem quiser TGVs e mais autoestradas e mais benefícios escondidos e mais aparelhismo e mais amiguismo e mais batota em Portugal, vote no engenheiro Sócrates. Quem achar quem entender que Estado Social é sinónimo de subsídio ou dependência, quem entender que aqueles que mais precisam devem continuar dependentes das prestações, em vez da oportunidade de se reintegrarem com dignidade, votem no engenheiro Sócrates. Mas quem quiser uma oportunidade digna, quem quiser trabalhar, quem quiser esforçar-se por Portugal, quem quiser dar o litro por vencer uma crise que não fomos nós que criámos e aqueles que a criaram não têm a responsabilidade de o dizer perante o país, quem quiser mudar Portugal tem de votar no PSD, tem de votar neste candidato a Primeiro-Ministro. E se for assim, então, deixem-me dizer-lhes, eu sei que não me aguarda, nem àqueles que comigo constituírem governo, a nenhum de nós aguarda um tempo fácil. Talvez existisse em Portugal uma melhor época para governar. Mas digo-vos aqui aquilo que já há uns anos atrás disse a outro. Não somos nós que fazemos as circunstâncias. Nós não mudamos a realidade à medida das nossas conveniências. As coisas são como são. A vida está difícil e, como diria um colunista já desaparecido e que fez muita falta a Portugal, o mundo está perigoso. Mas é o mundo que temos
e temos de o enfrentar. Com ética, com esforço, com transparência, com confiança e com capacidade de realizar. Foi isso que todos aqui me ajudaram a garantir. É esse o resultado que eu quero lutar todos os dias a seguir às eleições, mesmo que isso custe as próximas eleições ao PSD, mas não custará mais atraso a Portugal. Obrigado. Pedro Passos Coelho.